Olá, paz do Senhor Jesus. Nesta oportunidade, eu quero trazer a palavra do Senhor aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e 15, onde diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminam. Nós iremos falar hoje sobre a raiz de amargura. Não é um tema bem falado, né? Ultimamente não tenho ouvido, mas que faz total diferença nas nossas vidas quando nós aprendemos, quando nós conhecemos o que é uma raiz de amargura, né? Aqui no texto ele diz assim: a raiz de amargura é como um vírus, é extremamente contagiosa, difícil de ser tratada e quase impossível de ser detida. Uma vez que o seu furor tenha sido liberado, ela começa com uma semente, desenvolvendo gradualmente até se tornar uma raiz e então rapidamente infecta outros que são contaminados pelas suas palavras e atitudes, né? Louvado seja o nome do Senhor. A raiz de amargura. Quando ela fala aqui no versículo, na parte do B, ela fala assim: e de que ninguém e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminem. A raiz de amargura, ela representa o ressentimento, ela representa o rancor, a falta de perdão e atitudes negativas que podem afetar a vida espiritual e os relacionamentos. Brotando e perturbando. Significa que, se não cuidarmos, essa raiz cresce e se espalha, causando problemas e perturbação, tanto para nós quanto para aqueles que nos cercam. Essa palavra, ela não é somente para alguém de fora, ela é também para nós, né? Para nossa edificação e também para nossa exortação, já que são exortações à santidade. A palavra do Senhor, no versículo 14, a qual a gente leu, ele começa dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É necessário que nós venhamos compreender o que é uma raiz de amargura e como ela penetra em um coração. Como nós lemos aqui, ela começa com uma semente. E nós temos que ter muito cuidado com essas sementezinhas maus, que pode se tornar em algo terrível para a nossa vida espiritual. É necessário que nós compreendamos, que nós venhamos entender o que causa essa semente e o que evolui até se transformar em uma raiz de amargura. O que acontece é aquilo que eu já comecei a lendo aqui, né? Ela representa um ressentimento, um rancor, uma falta de perdão, atitudes negativas que podem afetar a vida espiritual e os relacionamentos. É bem certo que nós não gostamos de estar, eu particularmente não gosto de estar ao lado de uma pessoa que todo momento ela está reclamando. Todo momento ela se lembra de algo negativo que aconteceu, de algo que deixou ela profundamente amargurada, rancorosa e ressentida. Nós sabemos que, ou nós entendemos que quando nós deixamos que esse sentimento, né, essa semente, esse broto, essa raiz, ela penetre no coração de alguém, ela se torna como uma muralha, ela se torna como uma barreira para que a pessoa não sinta a graça de Deus e não tenha essa graça de Deus em sua vida. Ela se priva, como diz a palavra do Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Como a pessoa se priva? Colocando esta muralha. É como se a luz do Senhor não penetrasse no seu coração.
Mas a palavra do Senhor também vai dizer que nós devemos, nós temos essa graça de Deus para abrir e para penetrar em nossos corações quando nós reconhecemos que estamos sendo uma pessoa rancorosa, uma pessoa amargurada, uma pessoa ressentida, né? E isso é fácil de identificar porque quando há uma falta de perdão, alguém te magoou, alguém te feriu, alguém falou uma palavra que te desrespeitou, que te humilhou, que destratou na frente de alguém, que, enfim, você está compreendendo o que eu estou falando. E criou aquela divisãozinha entre você e aquela pessoa. Né? Existe até certos momentos em que alguém te fala algo sem querer te magoar, mas a pessoa não vigia no que fala, ou então não tem discernimento nas palavras e acaba falando algo que te fere e ela não sabe que te feriu. Por isso é necessário que você que está ofendido, você que está angustiado, aflito com essas palavras, está ferido, profundamente ferido, né? Sente que você necessita, né, de liberar o perdão, vá até essa pessoa, porque a palavra do Senhor mesmo vai dizer que não é quem te ofendeu que vai vir te pedir perdão, mas é você que está se sentindo ofendido, que deve ir até essa pessoa e pedir perdão a ela, né? Se você não compreender que necessita ir ter com essa pessoa, vai acontecer o que diz a palavra. Ele vai contaminar a muitos, né? Significa que se não cuidarmos, essa raiz não se limita a quem possui, mas pode afetar outras pessoas, criando um ambiente negativo e prejudicando a comunhão e a unidade. Nós sabemos que a palavra do Senhor, lá em Salmos 33, versículo 1, ele vai dizer: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Né? Agora imagina, no meio de algo que está unido, pessoas unidas, venha aparecer uma pessoa amargurada. O que ela pode fazer ali? Né? Ela vem contaminar, destruir, porque uma pessoa que ela tem em seu coração uma raiz de amargura, ela não tem algo positivo, ela não tem algo bom para te oferecer e nem oferecer àqueles que estão ao seu redor. Na verdade, é uma pessoa completamente negativa, é uma pessoa reclamona, não é agradecida pelas coisas que tem, pelas coisas que já conquistou ou pelas pessoas que estão ao seu redor. Você pode ajudar de todas as formas possíveis, mas essa pessoa nunca vai ter, não vai te ver com bons olhos, porque é uma pessoa amargurada. E isso é muito triste, você ver que existe uma pessoa assim, que você gostaria que fosse diferente, mas, no entanto, a pessoa não é. E a advertência para isso é: a passagem nos lembra da importância de cuidarmos da nossa vida espiritual, perdoar, amar e cultivar relacionamentos saudáveis, a fim de não nos deixarmos contaminar por essa raiz de amargura. Um ponto muito interessante aqui. Veja bem. Cuide-se de si mesmo. A palavra do Senhor, ela nos fala em Mateus que guias de cego, né? Aquele que tem uma trave no seu olho, mas não repara na sua e repara no do irmão. É necessário que nós venhamos nos repararmos, olharmos para nós mesmos e cuidarmos de nós. Nós não podemos ser responsáveis pelos que as pessoas dizem ou pela forma que elas nos tratam. Mas nós somos responsáveis por aquilo que entra em nós, por aquilo que nós absorvemos. Nós temos que ter muito cuidado, muita cautela enquanto a isso. A palavra do Senhor lá no livro de Provérbios, ele vai dizer: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dela procede as saídas da vida.
É necessário que nós venhamos guardar o nosso coração todos os dias, em todos os lugares. Deve ser como algo cotidiano, como tomar banho, almoçar, jantar, dormir, levantar, sentar. Deve ser algo cotidiano em nossa vida, porque nós não sabemos de onde vem. Nós não sabemos de que lado vem, de quem vem. Às vezes pode vir de alguém de fora, mas às vezes pode vir também de alguém de dentro do nosso lar. E aí, se nós não aprendermos a cuidarmos de nós mesmos, porque a palavra está nos dizendo que nós devemos nos lembrar da importância de cuidar de nossa vida espiritual. Cuide da sua vida espiritual, para que ninguém, através de palavras, venha trazer uma amargura, uma depressão, ou venha te oprimir através de palavras, porque existem muitas pessoas no mundo afora, amarguradíssimas, e você muitas das vezes não tem culpa do que está acontecendo com aquela pessoa, mas como a palavra do Senhor está nos dizendo, ela contamina muitos. Então não se deixe ser contaminado por alguém amargurado. Tenha muito cuidado, cuide de você mesmo. Esteja sempre orando, buscando, conhecendo ao Senhor. Prossiga sempre em conhecer o Senhor. Tenha uma boa leitura na palavra do Senhor. Tenha uma boa leitura em livros que a base dele é a palavra do Senhor. Tenha convivência, tenha convivência com pessoas que te levam mais para perto de Deus. Pessoas que têm prazer de falar da palavra de Deus e que tenham prazer de te ouvir também. Pessoas que irão te estender a mão, pessoas que irão te dar um bom conselho. E ouça, né, os bons conselhos. Guarde para si mesmo. A palavra do Senhor diz que o sábio, ele anda com o sábio, né, e ele se torna mais sábio. O tolo anda com o tolo e torna-se mais tolo. Então é necessário que nós venhamos andar com pessoas, estar com pessoas que vai nos aproximar de Deus. Que vai nos aproximar de Deus. E aqui, para finalizar, quando o Senhor fala na parte A do versículo, tendo cuidado de que ninguém se prive, né? Se prive, como está na palavra, da graça de Deus. Ao nos livrarmos da amargura e da falta de perdão, abrimos espaço para a graça de Deus fluir em nossas vidas, nos ajudando a crescer espiritualmente e a viver em paz. É necessário que nós venhamos reconhecer quando nós estamos deixando uma sementezinha ou uma raiz ali que não era para estar, começa a crescer e a evoluir. Nós temos que estarmos atentos a isso e permitir que a graça do Senhor nos limpe, que a graça do Senhor nos purifique desta raiz de amargura, que Ele possa arrancar, né, pela raiz este mal e não deixar nenhum vestígio. Que o nosso coração possa ser terra plana, boa terra para as boas sementes da palavra do Senhor, né? Eu quero que você neste momento reflita e analise, né? Se autoanalise e veja se há em você uma raiz de amargura ou uma sementezinha que está ali que não deveria estar. E peça ao Senhor que te ajude, que arranque toda esta angústia, essa raiz de amargura, toda essas coisinhas, né? Essas coisinhas que não era para estar ali, né? E é interessantíssimo também nós entendermos que quando nós não perdoamos, nós não somos perdoados, né? A palavra do Senhor, mesmo aqui no livro de Mateus 6, na verdade. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós.
Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. É necessário que nós perdoamos os homens as suas ofensas, aquilo que nos ofenderam, para que nós também possamos ser perdoados por Deus. Deixe que a graça do Senhor, ela invada o seu coração, trazendo a paz, trazendo a luz divina, né? A luz de Cristo, que a tua mente, o teu coração venha resplandecer essa luz, né? Que o Senhor possa curar as feridas da alma, as feridas espirituais, as feridas físicas, né? Porque o nosso Deus, ele é um médico por excelência, ele cura por excelência. Ele é o médico dos médicos, né? Ele não cura somente o físico, ele perdoa pecados, né? Nós sabemos lá no livro de Marcos, capítulo 12, Marcos, capítulo 2, na verdade, que Jesus, ele vai até a terra de Cafarnaum, né? E ali ele começa a pregar numa casa onde eles ficavam hospedados, né? Tinha por sua moradia naquela casa. E ele começa a pregar a palavra do Senhor, e as pessoas começam a encher a casa. Então, 4 amigos trazem um homem que é coxo. E eles tentam entrar pela porta e eles não conseguem. Então eles sobem, né, até o segundo andar, abrem um buraco e eles introduzem aquele homem até a presença do Senhor. Quando eles introduzem aquele homem na presença do Senhor, eu creio, né, que eles queriam apenas que Jesus o curasse, né, daquela enfermidade a qual ele vivia há muitos e muitos anos, desde quando nasceu, naquela cama, né, naquele leito. Mas quando o Senhor olha para aqueles homens, o Senhor diz assim: filho, os teus pecados estão perdoados. E muitos que estavam lá, fariseus, né, eles começam a indagar e perguntando: quem é este que perdoa pecados, né? E se nós atentarmos, até nos dias de hoje, existem pessoas que dizem assim: eu não perdoo pecados. Quem perdoa pecado é Jesus. Quem perdoa é só Deus. Quem pedir perdão tem que pedir perdão só para Deus. E nós vemos que não é assim, né? Jesus, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra para perdoar, né? Para perdoar todos os pecados do homem. E a raiz de amargura, ela é um pecado. A verdade é que ela é um pecado. Então, quando o Senhor perdoa aquele homem, logo depois ele diz assim: para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, ele disse ao coxo, ele disse: filho, levanta-te e anda, né? Então o Senhor nos mostrou ali que ele é um médico por excelência. Quando ele cura, ele não cura somente o físico, mas o desejo de Deus é de curar a nossa alma, é de nos livrarmos do pecado, é de nos redimirmos, né? De nos lavarmos. Então, que nesta hora nós possamos deixar que essa maravilhosa graça, ela possa preencher todo o nosso ser. Que ela venha preencher tudo aquilo que nada mais preenche, somente a presença do Senhor. Então, que em nome do Senhor Jesus, nós não venhamos nos privar desta graça. Se você está se sentindo que precisa perdoar alguém, que você precisa liberar o perdão, não perca tempo. Faça isso hoje. Faça isso agora. Dê uma oportunidade para si mesmo, para que você venha mudar, para que as coisas venham romper e que você possa prosseguir nesta caminhada, recebendo de Deus as suas bênçãos. No entanto que você não perdoa, não tem como você continuar, é como se você estagnasse na caminhada. Você pode até estar participando dos trabalhos, indo ali, indo aqui, pregando, louvando, entregando folhetos, fazendo o que você acha que está fazendo para agradar o Senhor. Mas enquanto o seu coração não liberar perdão, saiba que você está estagnado, parado. Então libere o perdão e siga a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, nos guarde de toda a raiz de amargura e de todo o mau sentimento.
hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.